Inter observa alemão na Espanha. Tem promessa podendo voltar ao Colorado. Jogador do Inter desperta interesse de grande clube. O rompimento com o futuro presidente da CBF. E mais, cresce a chance de saída de Ener Valencia. Espera a vinheta e vem comigo. Fala, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal cheio de informações de mercado da bola e bastidores. Portanto, a partir de agora tá contigo a bola, meu querido. Me deixa o teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Como você que vem ao canal há mais tempo já sabe, se você é novato, muito obrigado por estar aqui. Saiba agora que esse produto é um oferecimento de Amazon.com. Tem um link te esperando na descrição desse vídeo. A Amazon quer te vender os melhores produtos e eu quero te entregar o frete grátis. Portanto, para comprar qualquer coisa com até 40% de desconto na aba Ofertas do Dia, você tem que entrar na Amazon.com pelo link que está na descrição desse vídeo. Não esquece, depois do conteúdo, clica lá, compra o que você quiser e coloque a mão em frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Bora que tem muito conteúdo nesse vídeo. Vamos começar pela CBF, porque o Inter é oposição a partir de agora dentro da Confederação Brasileira de Futebol. O que está acontecendo? O Edinaldo Rodrigues foi deposto pela Justiça, foi afastado da presidência da CBF. Ele não vai voltar. Ele desistiu da ação no STF, portanto não vai ser o Gilmar Mendes, ministro do STF, que vai reconduzir o Edinaldo para o comando da CBF. Quem vai ser eleito no próximo domingo é o Samir Schaut, que vai ser candidato único. Portanto, futuro presidente da CBF é questão de tempo. Para que se formulasse uma candidatura dele, houve a adesão de 25 das 27 federações estaduais, ou seja, só duas, só São Paulo e Maranhão não apoiaram o Samir Schaut. Por exemplo, Rio Grande do Sul, Federação Gaúcha, está com ele. Mas além dessas federações, que só elas mesmo já bastariam porque tem peso maior na votação, ele ainda teve apoio de Palmeiras, Botafogo, Vasco e Grêmio dentro dos times da Série A e mais uma série de equipes da Série B. Atentos a esse detalhe, o Inter ele está na contramão da Federação Gaúcha de Futebol e na contramão do Grêmio. O Inter não apoiou a candidatura do Samir Schaut, que vai ser eleito presidente da CBF. Existe ou existia uma segunda via, que não virou candidatura por falta de apoio. O Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol, era nesse bloco que o Inter estava, mas por ter muitos clubes com peso inferior e poucas federações, essa candidatura não foi homologada, portanto não vai ter concorrência. O que eu quero te deixar claro agora é que o Inter está rompido de vez com a CBF. Não está ao lado do Grêmio, não está ao lado da Federação Gaúcha de Futebol. O Inter agora, ele ganha respaldo legal, digamos assim, ele ganha capacidade moral de exercer a sua reclamação cada vez mais firme, cada vez mais forte contra o que acontece na CBF, porque afinal, ao contrário do que acontecia antes, o Inter reclamava quando tinha votado no Edinaldo. Agora o Inter pode reclamar sem ter votado no presidente que vai ser eleito, ou pelo menos sem ter aberto seu apoio público ao futuro presidente da CBF. Essa é a postura do Inter no momento, rompido com o poder estabelecido dentro da CBF. Se vai ser bom, se vai ser ruim, a gente vai ver com o tempo. Se não vai fazer diferença nenhuma, isso a gente vai ver com o tempo. Mas a postura do Inter está definida. O Inter é oposição ao futuro presidente da CBF. Vamos falar de mercado da bola também, começando pelo jogador, a promessa, a joia que pode voltar ao Inter. Eu tô falando do volante Matheus Dias. Você lembra dele? Matheus Dias, cria da base do Inter, daquela geração multicampeã nas categorias de base que tinha ele, o Cadorini, o Juan Cuesta. Ele chegou à seleção brasileira sub-20, ele tem um histórico muito interessante nas categorias inferiores. Subiu para o principal, na minha opinião, na hora errada. Não por causa dele, mas por causa do Eduardo Cudê, que era um técnico que não gostava nem um pouquinho de aproveitar os jovens das categorias de base. Então ele não foi aproveitado.
Ele era volante e era usado na ponta direita, não tinha como render. Fato é que ele perdeu as suas oportunidades no Inter, foi emprestado ao Nacional de Portugal. Por lá, nessa última temporada europeia, ele fez quase 30 jogos, marcou um gol, deu 4 assistências, o time conseguiu atingir os seus objetivos na temporada e ele tem ainda até o fim do mês uma opção de compra, definida em 2 milhões de euros. Ainda não foi informado ao Inter se o Nacional vai comprar ele ou não. Em dado momento surgiu o interesse do Hull City da Inglaterra, que estava inclusive disposto a pagar um valor maior do que essa opção de compra para contratar ele. Se ele for vendido nesse meio tempo, não vai acontecer até o fim do mês, o Inter pega 20% do valor. Se ele não ficar por lá, se o Nacional não exercer a opção de compra, ele volta para o Inter. E ele tem contrato com o Inter até 2027. Se você lembra dele, coloca nos comentários se gostaria de mais uma oportunidade para o Matheus Dias por aqui, ou se de repente o melhor é vender ele na Europa, né? Aproveita que ele já tá por lá, vende, faz uma grana, reinveste esse dinheiro. Tem muita gente para a posição dele no time agora, né? Tem o Fernando, tem o Ronaldo, tem o Thiago Maia, tem o Bruno Henrique, tem o Luiz Otávio, tem o Diego Rosa. Vai ser difícil aproveitar o Matheus Dias neste time, só se ele for improvisado, como lateral direito. Na seleção brasileira de base, ele já foi improvisado como lateral direito, então é uma coisa que não está totalmente descartada, pode acontecer. Mas o principal, o objetivo do Inter mesmo, é fazer uma grana vendendo esse jogador na Europa. Por falar em Europa, o Inter está de olho em Alexandre Alemão, mas calma, não é um jogador para ser contratado pelo Inter. Lembra do Alexandre Alemão, centroavante do Inter? Fazia muitos gols estranhos. Não era um cara muito técnico, mas era um cara que colocava a bola na rede. Bem ou mal, fazia gol, né? O alemão tá no Oviedo, da Espanha, segunda divisão espanhola. Ainda tem 2 rodadas por lá. Eles estão brigando para subir para a La Liga, para a primeira divisão da Espanha. Tá ponto a ponto a reta final nas primeiras posições ali. O alemão tem 14 gols e 4 assistências na temporada. Ele tem jogado bastante pelo Oviedo, tem feito muitos gols mesmo. E por que o Inter está de olho nesse jogador? Porque está surgindo o interesse do AEK Atenas, da Grécia, na compra dos direitos dele. O Inter, quando vendeu o alemão para o Oviedo, ficou com 30% dos direitos econômicos do jogador. Portanto, nessa primeira venda dentro da Europa, o alemão já está com 27 anos, não deve ter muitas vendas no futuro da carreira dele, mas nessa primeira venda o Inter tem direito a 30%. Então o Inter observa com muito interesse essa possibilidade de ida para o futebol grego. Em o alemão sendo vendido, o Inter pega 30% desse atleta. Não vai voltar para o Inter porque é um jogador que foi negociado de forma definitiva, ele não foi emprestado, ao contrário do Matheus Dias, mas o Inter está de olho nessa negociação para colocar uma grana no bolso. Por falar em jogador do Inter que está saindo, eu quero te dar 2 notícias para fechar esse vídeo. Primeira delas, a menos interessante, digamos assim, vamos deixar o melhor para o final, né? Que nem programa de televisão. A primeira notícia é que o Rogel, que não vai ficar no Inter de qualquer forma, que tem contrato lá com o clube alemão, ele já está despertando o interesse de outras equipes. Então já tem equipes se movimentando para pegar o Rogel, que vai embora do Inter no meio desse ano. O primeiro interessado é o Racing, da Argentina, que já entrou em contato com o staff do jogador para contratar ele depois que ele voltar para o futebol alemão. Além disso, tem um clube da Arábia Saudita e um clube da Suíça também interessados no Rogel. Se depender de mim, eu enrolo ele para presente e entrego, uso a Amazon para ter um frete grátis até o clube que quiser, porque, meu Deus do céu, imagina a caixinha da Amazon grandona assim com o Rogel chegando. Olha, por favor, Rogel tem uma dificuldade de compreensão do futebol muito grande. Que jogador fraco. Mas beleza, é isso. A outra notícia, ela é muito importante, é um bastidor exclusivo, é uma coisa realmente que eu tenho conversado com muitas pessoas para conseguir essas informações para vocês, tá? Presta atenção. Cresce a chance de venda de Ener Valencia nessa janela de transferências. Eu não estou falando na janela do Mundial, nessa agora de junho, que é curtinha, não. Eu estou falando na janela depois do Mundial, que vai ser mais forte na Europa. Porque essa janela de agora, ela tem só 8 dias. E na Europa os caras nem vão estar jogando. Só os times que jogam o Mundial de Clubes que vão estar em atividade.
Os times que jogam o Mundial de Clubes, nenhum deles deve contratar o Ener Valencia, então não é uma coisa que vai acontecer tão rapidamente. E sim na janela que vem depois do Mundial. É verdade, tem outra janela depois do Mundial de Clubes. É então que cresce a possibilidade de saída do Ener Valencia do Inter. Por quê? Porque o Inter deu para o Ener Valencia no começo desse ano a oportunidade que ele queria de recuperar esse status, de conseguir ser o jogador importante que ele queria ser, que ele tentava ser, mas não deu certo. Nos bastidores do Inter já corre o comentário que o projeto Valencia está chegando ao final sem ter o sucesso que se esperava que tivesse. Não conseguiu se tornar o jogador que o Inter esperava na contratação dele, não conseguiu ser o cara, ser o dono do time, ser o goleador, e é um jogador que recebe 1.400.000 por mês. Portanto, o Inter está cada vez mais aberto para propostas e mais. Acima disso, além disso, o Inter está disposto a negociar. O Inter está louco que chegue uma proposta para vender o Valencia, essa é a verdade. Evidentemente que o Inter não vai dispensar o Valencia, o Inter não vai emprestar o Valencia, o Inter não vai liberar o Valencia de forma gratuita, nada disso vai acontecer, esquece. Mas tá louco que chegue alguém disposto a pagar pelo Valencia, para pelo menos reembolsar o dinheiro que o Inter já gastou. Chegando um 0-0, um valor que deixa o Inter no 0-0 com o que o Inter já gastou do Valencia, o Inter libera na hora, tá? Esse é o sentimento que eu tenho de muitos contatos que eu tenho feito de mercado e também de internacional. Portanto, cresce muito a chance do Valencia ir embora na janela depois do Mundial de Clubes. Ele segue machucado, segue fora do time, e também porque o Ricardo Matias está dando sinais de que pode ser tudo que a gente espera dele. Já fez 2 gols, é um menino que está se soltando, a torcida está gostando bastante dele, então isso também respalda o Inter para ficar com o Borré, para liberar o Valencia e ter ainda o Matias, o Luca e quem sabe contratar um novo atacante. Se você chegou até aqui, me deixa o teu like, muito obrigado. Te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações porque daqui a pouco eu tô de volta. Tchau!